pessoal, tudo bem? Aqui, professor Noboro. Vamos começar a falar aqui nesse podcast sobre educação e desenvolvimento. Aqui estamos agora iniciando mais uma jornada com o Pod Pro. Pod Pro é para vocês, educadores, pais, profissionais da área da educação e da saúde. Vão ser diversos convidados, todos com grande relevância nacional, para a gente conversar, bater um papo gostoso, descontraído e principalmente levar muitas informações. Então, nos acompanhe. Preciso muito da sua colaboração. Então, pessoal, aqui no YouTube, vai lá, se inscreva no nosso canal. Nos acompanhe nas redes sociais para saber sempre as novidades e quem são os nossos entrevistados. Conte com a gente, acompanhe a gente e obrigado mais uma vez nessa continuidade, né? E para começar, vamos falar, a gente já está iniciando com grandes apoiadores, né? Então, vamos lá, né? O primeiro apoiador que a gente vai passar aqui é o CRIEE, o Centro de Referência Inclusivo e Esportivo, que fica aqui no ABC Paulista, em São Bernardo do Campo, né? Que tem toda uma equipe para trabalhar a inclusão, né, dentro de um ambiente, em grupo, com especialidades também. Grande CRIE. Depois temos o pessoal, minhas amigas do Integra, Educação e Saúde, que trabalham com formação de educadores, uma equipe de excelência e que tem um trabalho muito interessante. Acompanhem lá, siga o pessoal do Integra Saúde. E vamos lá, temos também o Centro Motriz, aqui no ABC, um centro de referência em desenvolvimento e aprendizagem, com uma equipe de especialistas multidisciplinar para avaliar e realizar intervenções no desenvolvimento e aprendizagem. Siga lá o Instagram. Eu queria falar do movimento da psicomotricidade nacional, que é um movimento que reúne os psicomotricistas para troca, diálogos e novas aprendizagens. Acompanhe lá e um grande abraço para a Ione, que está sempre à frente, integrando nós psicomotricistas do Brasil inteiro. Um grande abraço. E hoje, para inaugurar essa nova fase, eu trouxe uma pessoa que é uma querida, uma grande amiga, uma referência nacional em aprendizagem e também na área clínica, a minha querida amiga Rita Russo. Muito obrigado por ter aceito o convite, Rita. Eu falo que eu sou um fã seu e é um prazer realmente ter você aqui. Mas para quem está acompanhando, sei que a maioria aqui conhece a Rita, muitos provavelmente foram alunos da Rita, né, acompanharam, mas fale um pouquinho de você. Quem é a Rita Russo? Bom, muito feliz de estar aqui com você, Noboro. Nós já nos conhecemos há bastante tempo, trocamos experiências não só na parte docente, mas também na parte clínica, encaminhando pacientes, discutindo casos. Então, eu me chamo Rita Russo, a minha área de formação é letras, psicologia e pedagogia. Então, a minha experiência é no chão da escola, da educação infantil, ao ensino superior e à pós-graduação. Eu tenho doutorado em letras pela Universidade de São Paulo, neuropsicologia pela Faculdade de Medicina, Hospital das Clínicas, São Paulo, terapia cognitivo-comportamental, psicopedagogia e a neuropsicopedagogia, uma ciência nova, mas que tem trazido muita contribuição, principalmente nesse diálogo com as dificuldades de aprendizagem. Então, atualmente, eu trabalho na área clínica, com a parte de avaliação neuropsicológica, neuropsicopedagógica,
reabilitação cognitiva e vamos entrar aí com uma especialização em gerontologia também. Então, Incrível. muito prazer estar com você. Espero contribuir e não fazer feio para um colega como você. Ah, não tem como, primeiro com um histórico, com experiência, com esse currículo incrível. Tenho certeza que sempre qualquer diálogo, qualquer bate-papo com a Rita é um aprendizagem, é uma aula, né, Rita? Agora me fala assim, vendo a sua trajetória, você falando um pouquinho, Rita, vê que você está sempre se aprimorando, né? Você está muitas vezes é um referencial hoje na parte de neurociência, da aprendizagem. Me diz como que você entrou na área de aprendizagem, desde lá de letras, né? Como que foi Você já tinha vontade de ir para essa área? Como que foi? Sim, eu acho que enquanto professora polivalente, né, e trabalhando desde a educação infantil, a gente percebia muitas vezes que aquela criança ela não tinha um desenvolvimento dentro dos marcos Sim. do que era esperado. Isso sempre me inquietou, porque você tem um papel de alfabetização e você faz de tudo para aquela criança desenvolver e ela não desenvolve. Então, eu gosto muito da parte da psicologia, principalmente voltada às questões da linguagem. Mas o meu olhar da linguagem é um olhar de professor. Então, Perfeito. leitura e escrita. A gente não adentra nas questões das dificuldades, porque aí temos o parceiro fonoaudiólogo que nos ajuda. Mas o fato de ser chão de escola e de estar dentro da sala de aula, para mim é muito fácil detectar o que é pedagógico e o que não é. E Perfeito. ter a humildade de encaminhar quando aquilo não me diz respeito, que é Ótimo. este cuidado que a gente tem que ter. Então, a neuropsicopedagogia ela entrou na minha vida numa situação bem interessante. Eu já estava com uma profissão bastante consolidada, como neuropsicóloga, terapeuta cognitivo-comportamental, fazendo muita avaliação, mas o neuropsicólogo ele tem uma parte da avaliação que ele faz sobre habilidades acadêmicas, mas não com a profundidade que eu descobri posteriormente na profissão de neuropsicopedagogia. Então, vou dizer para você como isso começou. Eu estava fazendo uma palestra por conta de um trabalho que a gente tinha desenvolvido durante o curso de neuropsicologia, né? E a gente trabalhou com a funcionalidade dos jogos para crianças que tinham dificuldades de aprendizagem, principalmente TDAH, mas Perfeito. por uma questão de saúde não podiam tomar o metilfenidato. Ok. Então, a gente fez todo um trabalho nesse sentido e eu apresentei em várias universidades e acabei chegando em Santa Catarina. E aquele momento em que as pessoas colocam as nossas cadeiras para chamar os palestrantes, né? Eu vi um folder de neuropsicopedagogia. E eu Nossa. disse, poxa, mas o que é isso? E eu tenho um comportamento, Noboro, que eu nunca julgo nada sem conhecer. Sim. Então, eu falei, o que será que a neuropsicopedagogia aborda? E aí eu liguei para o 0800 e me disseram que em São Bernardo nós teríamos a primeira turma. E eu fui para essa primeira turma e foi muito interessante porque o curso era sábado e domingo o dia todo. Então eu tinha uma demanda muito grande
no Já consultório. profissionalmente, É. trabalhando. E eu falei, não, eu vou. E eu não me preocupei em querer eh, deixar de fazer alguma disciplina, né? Sim, E durante a minha formação, eu senti falta da parte de avaliação, de intervenção, principalmente que tinha o viés clínico e algo relacionado à escrita. Então, eu pensei, né, em dar uma sugestão, valorizar o curso como estava sendo feito, que era muito recente ainda, sim. e sugerir, né, algumas disciplinas e entre elas observação psicomotora, da qual aí nós tivemos o contato. Perfeito. Então foi bem interessante. Eu dava aula no curso e também tive aula. E você foi um dos meus professores Olha só ali na que observação psicomotora, né? Isso foi muito importante. E a partir daí não teve mais volta. O meu envolvimento com a neuropsicopedagogia foi e tem sido muito grande. Fiz parte de um grupo de professores para a criação da Sociedade Brasileira de Neuropsicopedagogia e nós discutíamos qual seria o referencial teórico desta profissão. sim, E eu me lembro, pela natureza dos profissionais que a criaram, né? Tanto do professor Sandro, como de todas as pessoas que estavam numa mesa assim grande como estamos agora, que natureza seria a neuropsicopedagogia? E a discussão foi desde o primeiro momento. Deverá ser a neurociência da aprendizagem. mensagem. E nesse sentido, quando a gente pensa na neurociência, a gente pensa numa responsabilidade muito grande. Você precisa ter pesquisa. Sim, E uma das grandes satisfações que a gente tem, porque normalmente a pesquisa é muito atrelada a universidades, né? exatamente. Até porque um centro, universidade, uma faculdade, ela não tem necessariamente uma obrigação de uma pesquisa nesse Sim, sentido. Mas esse corpo de profissionais, né, essa construção de várias mãos para a neuropsicopedagogia, fez com que a gente estudasse muito a possibilidade da pesquisa. E nós somos uma faculdade, a Faculdade Senspeg, e nós temos um departamento de pesquisa, já com muitos materiais de triagem, sondagem, na área da neuropsicopedagogia. que E ótimo. essa construção por professores e por alunos também. Então, instigar, né, a pesquisa, isso é Muito. muito significativo. Eu também, agora para o mês de outubro, nós vamos lançar um material que eu trouxe ainda embrionário, sobre Sim. linguagem, mas sempre com essa natureza. A linguagem, a leitura e a escrita do ponto de vista escolar, Sim. tá? Eu vou querer saber disso um pouquinho depois com Ok, mais a profundidade, Rita, porque certo. me interessa muito, né? Então, acho que fica muito é muito importante nessa história que a Rita no jeito de falar, mas a Rita realmente foi um dos ícones que deu cara para neuropsicopedagogia. Então, pessoal, isso é muito importante a gente falar, porque a Rita é uma das precursoras, um dos ícones que até na grade, se hoje eu falo, se eu então participo da neuropsicopedagogia, se eu trabalho com neuroaprendizagem e a psicomotricidade tá junto nesse processo desde o começo da neurociência e aprendizagem, que é a neuropsicopedagogia que a gente vai falar aqui, um dos motivos é a Rita, que teve essa visão, que ajudou na composição tanto desse olhar para a área clínica e institucional que a gente vai falar aqui. Mas, Rita, eu falo assim,
nessa experiência que você tem, nesse olhar que você teve com a neurociência, isso te deu um olhar muito mais amplo para a aprendizagem, para a educação, né? Sim, E hoje é um dos problemas, né? O que a gente não tinha alguns anos atrás, e hoje um dos maiores problemas, eu vou falar, da educação, até, é o índice de alfabetização que a gente tem, né? Então a gente vê muitas crianças com dificuldades de alfabetização, né? E tem vários fatores que isso influencia. Como que você vê hoje, como que está a alfabetização no Brasil, vendo? Como que você vê os professores, que temos muitos professores também que acompanham aqui, que querem saber por que essa dificuldade, o aumento, a gente tem o Brasil hoje no índice de alfabetização, se a gente for ver que até o segundo ano deveria estar fomentado, ainda é um desafio, né? Então a gente tem muitas ações. E o que a neurociência e a neuropsicopedagogia poderia contribuir nesse processo? sim, Noboro. A gente, embora esteja dentro da área clínica, nós estamos dentro da escola, porque principalmente na neuropsicopedagogia, o encaminhamento é feito pela escola, né? E quando a gente vai à escola, a gente percebe que nós temos muitos professores que estão se atualizando, que estão estudando, mas ainda a gente tem algumas metodologias, né, de ensino ultrapassadas, que não evoluíram na questão do conhecimento, né? Sim, De que, às vezes, uma criança não aprende, não é porque ela não quer, e eu preciso identificar. Então, a proposta da neuropsicopedagogia, principalmente institucional, é capacitar esse professor a identificar os preditores dessa alfabetização. E se nós começarmos isso muito cedo, eu acho que a gente vai ter um resultado muito melhor. Então, temos muitos professores, sem dúvida, que estão buscando entender o processo de aprendizagem, né? Que não é só o conhecimento das metodologias de ensino, mas também entender fatores intrínsecos e extrínsecos que envolvem a questão da aprendizagem. Então, temos aí muito ainda a caminhar, né, nesse sentido, mas a neuropsicopedagogia ela tem feito a diferença nesse sentido, principalmente dentro da proposta institucional, que é ajudar esse professor a identificar, né, os preditores dessa alfabetização e, dentro da própria escola, já fazer um trabalho de intervenção, né? sim, E depois reavaliar se aquele trabalho de intervenção trouxe ganhos, reavaliar esta criança e, no caso de persistir, aí sim um encaminhamento externo a um especialista. Então, a neuropsicopedagogia dentro da escola, ela se faz necessária, juntamente com outros profissionais da equipe técnica pedagógica. perfeito. Eu acho que isso é Tá? muito importante, né? Porque a gente ouve em outros países o trabalho até com RTI, né? Isso. E esse trabalho, né, até falando assim que dos alunos que têm alguma dificuldade de aprendizagem, esse apoio primeiro dentro da escola, mas saber como Sim, observar, triar, sondagem. Eu falo que hoje, né? Eu falo porque eu também estou na escola, a sondagem, os materiais de triagens dentro da escola também é algo ainda que precisa evoluir muito, né? Porque eu vejo que ainda a educação, principalmente a educação pública no Brasil, a alfabetização, o material de sondagem a gente acaba só analisando hipótese de escrita, né? sim, Os preditores, muitas vezes, os professores da leitura escrita
muitas vezes nem teve na faculdade, não sabe Sim, nem o que é na na formação. formação, né? Como esse cérebro aprende até chegar nisso, é muito importante que o professor tenha esse suporte e também esse conhecimento, né, Rita? Sim. E eu acho que a neuropsicopedagogia ela veio para fazer essa diferença, Perfeito. né? O que você coloca é bem pertinente. A gente vai à escola e às vezes a gente tem fala de professores bem atualizadas e direcionadas para essa compreensão global do desenvolvimento dessa criança. Mas ainda temos alguns colegas professores, e eu coloco isso como colegas porque eu também fui professora. E quando eu fiz tanto a pedagogia como letras, né, que são uma licenciatura e a outra a ciência da educação, que é a pedagogia, a gente pouco discutia as questões das dificuldades. Você discutia muito o como você alfabetizava e a forma, né? Sim, Então, às vezes, a gente vê que temos ainda alguns modelos que não correspondem mais a essa criança que temos, a esse estímulo externo que ele tem. Então, isso pode gerar também uma desmotivação desta criança para aprender. E essa questão da multicamadas, né, é uma coisa bastante importante. Mas a gente tem que valorizar muito também o pedagogo, no sentido de faz parte do papel dele ter eh, várias formas de avaliação. E uma delas é uma avaliação diagnóstica, que não tem nada a ver com o diagnóstico sentido médico. perfeito. Normalmente, uma avaliação diagnóstica de natureza pedagógica, ela tem como objetivo identificar se aquela criança realmente tem esses preditores. Só que esta formação nunca foi dada Sim, a esse pedagogo, mas ele já sabe, esta criança poderá ter dificuldades no processo de identificação. E era muito comum nessa avaliação diagnóstica já encaminhar isso a um especialista externo. E a neuropsicopedagogia ela veio com um outro olhar. Quando eu digo a neuropsicopedagogia institucional, Noboro, eu vejo que ela não é um olhar onipotente da educação. Ela sabe que no contexto institucional ela vai alinhar com o orientador educacional, coordenador pedagógico, o psicopedagogo institucional, os profissionais de AEE. sim. Então, é um trabalho horizontal na construção, né, de estratégias que possam ajudar nesse desenvolvimento. Então, eu acho que a primeira pessoa que identifica se a criança vai ter um desenvolvimento linear ou não é o pedagogo. E Perfeito. nós precisamos fortalecer muito esta figura. Tanto é que uma das vertentes da neuropsicopedagogia é o estudo da pedagogia junto com a psicologia cognitiva e a neurociência e neurociências aplicadas à educação. Perfeito. Isso é muito bom, Rita, você explicando, né? Porque esse papel integral horizontal da neuropsicopedagogia é muito importante e a escola necessita, porque o professor muitas vezes precisa de um suporte a mais para entender aquela criança. Hoje são diversos fatores ambientais e já os intrínsecos que podem afetar essa Sim, aprendizagem. E essa cultura escolar, para ter esse olhar amplo, precisa ser fomentada. E os gestores também precisam, orientador educacional, coordenadores, sim, que tenham essa visão para replicar e preparar. Porque hoje a demanda de um professor é muito grande. Ele precisa de maiores ferramentas até para entender quem é aquele aluno e criar as melhores estratégias, né? sim, Então a gente vê isso, né? A gente vê uma ansiedade muito grande, principalmente nos professores, de alfabetização, depois nas outras idades. Mas eu queria também perguntar, pela sua experiência,
para essa aprendizagem acontecer, qual que é a importância dos educadores da educação infantil, né? Porque muitas vezes a gente teve uma educação infantil que não se pensava nessas habilidades que a criança precisa atingir, como se cada uma fosse adquirir de forma inata só pelas experiências que fossem disponibilizadas ou não, né? Então, como que a senhora vê a educação infantil hoje? É muito interessante a sua pergunta, porque eu tive uma escola de educação infantil Olha durante só. muito tempo. Ela se chamava Turminha da Mônica, em São Caetano do Sul. E mesmo ainda com pouca experiência na neurociência, porque em 1985 que eu acabei fechando a escola por conta de demanda de doutorado, e aí eu não daria conta também o nascimento dos filhos, mas a gente já tinha um olhar bem diferenciado na educação infantil. Muitas pessoas e muitos pais, às vezes, eles têm uma crença que a educação infantil só é para brincar. Mas mesmo o brincar tem que ter uma funcionalidade, né? É claro que a gente não quer trazer para a educação infantil já um currículo vivido, mas ela precisa trabalhar percepções, sensações, né? A parte da consciência corporal. Então, existe um planejamento, uma organização, sem dúvida, né? Mas ela precisa ser pensada no desenvolvimento global dessa criança, né? Então, eu vejo que falta uma boa formação também para profissionais que trabalham na educação infantil. E me causa, assim, um mal-estar muito grande quando você vai a algumas escolas de educação infantil para entender a demanda do porquê mandar uma criança para uma avaliação com 2, 3 anos, Sim. né? E você observa iniciantes da pedagogia ou das licenciaturas trabalhando com uma fase em que você necessita ter um conhecimento mais robusto dos Perfeito. marcos do desenvolvimento, das possibilidades das diferentes linguagens que eu tenho que ter para que esta criança tenha um desenvolvimento e tenha todos os preditores para a alfabetização. Então, programas, por exemplo, voltados à consciência corporal. Então, eu acho que apesar de, na época, né, eu não ter tanto envolvimento com a neurociência, embora fora do Brasil, 1980, a gente já tinha um estudo, mas o estudo do cérebro foi mais 1990. Mas eu acho que por essa minha inquietude de estudar sempre, eu, apesar de não ter essa formação que tenho hoje, a minha escola tinha diferentes linguagens. Então, nós tínhamos o taiandô, nós tínhamos a música, nós tínhamos a parte plástica, né? O desenvolvimento, porque a gente vinha de uma educação que trazia da psicologia do desenvolvimento, nós trazíamos o olhar de Piaget, o olhar de Vygotsky e o olhar de Vallon, principalmente, que valorizava muito o movimento. Então, eu entendo que hoje, talvez eu teria uma escola de educação infantil muito diferenciada, mas assim mesmo eu não errei, né? Trabalhando o movimento, a expressão, na perspectiva de Vallon também. Que E incrível. tive assim, meus filhos estudaram na minha escola, outros também estudaram e tiveram uma formação humanista, uma formação mais global. Isso faz com que eu te diga, será que a minha escola de educação infantil hoje seria uma escola muito mais formadora desta questão global, conhecendo melhor os marcos do desenvolvimento,
as habilidades socioemocionais. Eu acho que a educação infantil ela tem que trabalhar ainda em cima de sensações, percepções de todas as áreas. Incrível, eu acho que isso é muito importante, né, para quem trabalha na educação infantil, ouvir isso, né? E o quanto é a responsabilidade desse processo, que é o que vai nortear todas as outras Sim. sequências da vida, né? E falando nessa sequência da vida, eu queria perguntar, já para indo para uma outra área para as pessoas, que eu falo que é uma dúvida que eu recebo muito. A neuropsicopedagogia, ela trabalha com pessoas de que idade a que idade, né? Esse eu falo que é uma das perguntas que eu mais recebo. É só com criança? É terceira idade? Pode? Hum. Adulto? Adolescente? Para quem é a neuropsicopedagogia? Eu acho que quando a gente trabalha com a aprendizagem, nós vamos aprender até a morte, né? Perfeito, Mas a formação de base do neuropsicopedagogo, ele não abarca o adulto, perfeito. tá? Ele trabalha, eu acho que com a educação infantil até o ensino médio, né? Mas quando a gente trabalha em neurociência e quando a gente trabalha com ciência, nós vamos ver e o tempo vai nos dizer se vamos ampliar ou não para outra faixa etária. Mas a demanda das dificuldades de aprendizagem ocorrem na educação básica e no ensino médio. E onde nós temos mais materiais de trabalho. Então, hoje, o neuropsicopedagogo não trabalha nem com o adulto e nem com o idoso, porque sua formação, né, os eixos que o formam, não estudam o idoso, não estudam a senescência, a senilidade. E é muito importante a sua pergunta, porque nós vamos trabalhar sempre com a aprendizagem, suas dificuldades. Não trabalhamos com funções intelectuais, não trabalhamos com transtornos de humor, com personalidade e nem com instrumentos projetivos, Sim, tá? Porque a psicologia cognitiva, ela trabalha com evidências e com vários instrumentos que podem identificar. Neuropsicopedagogo também não dá diagnóstico. perfeito. Ele identifica as dificuldades e ele consegue, pela sua formação de base, entender se aquela demanda é uma demanda do seu campo de atuação ou não. Perfeito. Então, normalmente, o adulto, avaliação de adulto, de idoso, doenças neurodegenerativas, nós temos um outro profissional, que é o neuropsicólogo, né? Perfeito. Por outro lado, hoje o que a gente tem visto, há muitas pessoas na área da neuropsicopedagogia que gostam, que gostariam de atuar no campo da intervenção com idosos. Então, essa pessoa ela pode fazer um curso aberto de reabilitação cognitiva ou de gerontologia, tá? Perfeito. Que é um curso aberto. Mas é importante que ela saiba que nesses dois cursos ela vai trabalhar a intervenção, a avaliação não. Então, hoje, respondendo, desde a educação infantil, hoje o LIEMP, que é ah, o departamento de pesquisa, né, do CENSPEG, ele já criou muitos instrumentos com validação científica para identificação desses preditores. E mesmo na área clínica, com essa faixa etária, nós vamos identificar e qualquer coisa encaminhar para depois avaliar. Tá. Então, Rita, esse é um olhar muito importante, né? Que eu acho que são algumas dúvidas que sempre traz. E esse olhar de olhar a demanda
e ver se é da competência do seu campo ou não, também é algo que muitas vezes, na prática, e porque a gente tem muitos cursos, a neuropsicopedagogia cresceu muito rápido no Brasil, Sim. é algo que você, neuropsicopedagogo que trabalha, não importa onde você se formou, que ouça esse podcast e essas falas da Rita. Porque a gente vê muitos profissionais que muitas vezes acabam entrando na área do colega, né? Sim. Então, assim, trabalhando questões de linguagem, da parte psicológica, que não é esse o intuito do neuropsicopedagogo atingir todas as áreas, mas que é algo específico, né? Isso é muito importante. Sim, ele identifica, porque ele é um profissional que, na sua formação, ele estuda, né, o processo de aprendizagem. Obviamente que ele aprende que há fatores intrínsecos e extrínsecos, Uhum. né? Então, ele tem que entender que ele vai identificar, ele não vai diagnosticar. Ele identifica e ele vai, dentro da sua formação, verificar se é ele quem vai fazer todo o trabalho de intervenção para que esta criança possa avançar. Então, pelo fato da gente ter uma vertente na pedagogia, ele consegue, dentro do estudo do próprio Vygotsky, ele identifica a zona real, né, de Sim. aprendizagem daquela criança, né? E ele também vê o potencial que esta criança possa ter. Então, ele vai trabalhar em cima desse potencial com toda essa informação da neuroaprendizagem que ele tem, desse funcionamento do sistema nervoso. Agora, ele vai entender que, em alguns momentos, se essa criança não avançar pela intervenção de natureza neuropsicopedagógica, ele tem que encaminhar. A gente não pode ter uma onipotência de que a gente vai dar conta de tudo no bolo, Sim. em nenhuma área. A neurociência, muitas vezes, quando a gente estuda, a pessoa acha que é tão interessante, mas que ela pode dar palpite em várias áreas. E não é Não, bem assim, né? não. A gente tem que entender, é que nem a senhora estudou muito e continua estudando para Sim, entender esse fato da aprendizagem, né? Eu falo sim, assim, essa que na verdade não é algo simples, né? Leitura e escrita não é algo natural, nossa, até sim. aprendido, né? A circuitaria toda envolvida em Exato. leitura e escrita, né? Exatamente, é muito importante que são vários fatores, né? Agora, eu queria falar um pouquinho, a gente falou um pouquinho dessa área escolar, dessas dificuldades. Agora, vamos falar um pouquinho da sua atuação clínica e do Sim, neuropsicopedagogo na área clínica realmente, né? certo. Na área clínica, realmente, aí a gente vai estar trabalhando com dificuldades de aprendizagem, transtornos de aprendizagem e outros fatores que possam influenciar nessa aprendizagem. Muitas vezes, que nem a senhora já falou, às vezes é uma questão até da ensinagem Sim, que pode impactar, né? sim. Me fala um pouquinho de como que é esse ambiente clínico, o que você observa que se a demanda clínica de problemas de aprendizagem tem aumentado ou não, como que a senhora vê? Sim. Eu inicio falando na natureza interdisciplinar, tá? O que que acontece? Quando você tem esta visão de que há fatores intrínsecos e extrínsecos, se você tem no mesmo espaço profissionais de todas as áreas, você consegue, de uma forma muito mais rápida, identificar aquela situação e verificar se a intervenção é sua ou não. Então, por exemplo, na área clínica, a experiência que a gente tem é ter dentro da equipe o neuropsicólogo, ter o fonoaudiólogo, ter o neuropsicopedagogo também. Então, como neuropsicóloga, a gente faz um laudo de avaliação neuropsicológica. E hoje, a figura do neuropsicopedagogo, principalmente nas questões do levantamento das questões acadêmicas,
ele traz uma contribuição muito grande. Então, a minha experiência é muito interdisciplinar. Quando a gente já sai com o laudo, já sai com um laudo já assinado pelo médico também, e já sabemos qual a área de intervenção que será feita. Agora eu vou responder para você se eu fosse só uma neuropsicopedagoga solo, entendeu? Mas antes dessa resposta, Rita, eu queria, assim, até que tem muitos pais que também sempre acompanham nosso programa, que às vezes não sabe a diferença do que é um neuropsicólogo e um neuropsicopedagogo, porque são nomes muito próximos. Sim, Qual que é a principal diferença? Aí a senhora entra nessa área da neuropsicopedagogia, se fosse trabalhar só com a certo. neuro. O neuropsicólogo, por formação, ele é um profissional que ele vai investigar não só o fator cognitivo, como comportamental e emocional. Mas, como eu te disse, na parte acadêmica, nem todos os neuropsicólogos têm uma formação pedagógica ou Perfeito. têm uma experiência de chão de escola. Então, eu digo para você, a minha avaliação, o meu laudo neuropsicológico, ele já abarca esta questão da aprendizagem pela minha Experiência. formação, né? Então, normalmente é o psiquiatra e o neuropediatra que acaba pedindo a avaliação neuropsicológica ou o laudo neuropsicológico, tá? Agora, quem encaminha muito para a questão da aprendizagem é a escola, ele encaminha para a neuropsicopedagogia, tá? Perfeito. Então, como eu coloquei, enquanto equipe interdisciplinar, hoje a gente não tem só uma avaliação neuropsicológica, mas se o encaminhamento for de uma escola, ou às vezes uma procura espontânea dos pais, porque ele olha o desenvolvimento do filho anterior e ele viu que aquele filho avançou e esse outro não está avançando. Então, ele procura na rede social qual é o profissional que trabalha com aprendizagem. Sim. E espero que chegue a neuropsicopedagogia por meio da Sociedade Brasileira de Neuropsicopedagogia, que é uma das coisas que a gente tem que buscar sempre. Sim. Os órgãos, né, com legitimidade teórica e prática para responder algumas coisas. Então, eles chegam. Então, se a gente for contratada, né, para uma avaliação neuropsicopedagógica, é muito interessante a gente perceber que nós também fazemos uma triagem num primeiro momento. Existe uma crença de que a criança chega para a neuropsicopedagogia clínica e já é uma bateria de testes. A partir de uma boa anamnese, né, e depois deste olhar para esta criança, essa identificação por meio da triagem, ela me ajuda a observar os preditores e ela me ajuda a direcionar o melhor protocolo de avaliação. Não que eu não vá avaliar todas as áreas as quais a neuropsicopedagogia pode avaliar, mas eu vou avaliar com maior consistência na medida em que eu identifiquei pelas sondagens qual a área de maior dificuldade. Porque uma sondagem, uma triagem, ela tem como um objetivo investigar todos os marcos do desenvolvimento. Então, eu vou conseguir olhar ali qual área que eu vou me aprofundar mais para entender aquela perda cognitiva. Sim. E não faz o diagnóstico. Isso é muito importante, né? Não faz o diagnóstico. Então, assim, acho que é muito importante para entender o papel, né? Então, todos que estão acompanhando os neuropsicopedagogos, e que para esse processo acontecer, é um estudo também muito contínuo,
né, que precisa de uma formação contínua também do profissional da área clínica, né? Na Sim, área clínica a gente nunca para e é o que eu falo assim, cada paciente, cada criança é uma criança. sim, Então eu acho que uma das coisas que você falou da neuropsicopedagogia, do professor, do educador, todos que trabalham com aprendizagem têm que ser um pesquisador e um curioso, né? sim. Né? A gente vê essas questões que impactam muito. E dentro dessas questões de neuro, como que você vê a aprendizagem na orientação? Você falou para os professores, mas a orientação para os pais. O neuropsicopedagogo, na sua atuação, ele trabalha também orientando questões de aprendizagem, rotinas de estudo com as famílias também? Sim, porque muitas vezes o espaço onde essa criança estuda está inadequado. E Perfeito. se você identificou ali uma questão atencional, né? Se você tiver um ambiente muito poluído, né, de barulho, isso pode impactar. Então, o neuropsicopedagogo, sim, ele pode conversar com os pais, mas voltado como você é continente na hora do estudo, não é para fazer a tarefa do filho, mas ali olhar, olha, você precisa rever aqui a terceira palavra da terceira linha. Isso me faz lembrar a minha função como mãe. Eu tenho 3 filhos, um próximo do outro, e eles queriam fazer as tarefas e a gente dava uma autonomia, mas sempre com aquele cuidado do vamos ver se a resposta está completa ou não e se tem uma palavra escrita de forma incorreta. E às vezes tinha, obviamente, né? E aí você dizia, ó, você vai ser o detetive agora desta sua tarefa. Segunda linha, quarta palavra, observa que pode ser escrita de uma outra forma. Então ele buscava, ou ela buscava, que eu tenho 2 meninos e uma menina, e ela buscava. Se ela escreveu com Z, ela punha S. E aí eu dizia certo. Quando você faz a autocorreção, a probabilidade de você guardar isso é muito maior. Então, o neuropsicopedagogo, ele pode orientar, sim, os pais. Olha, um espaço sem muito ruídos, não vai fazer a tarefa com o caderno no joelho, porque alguns pais dizem, ah, ele janta assistindo a televisão e fazendo a tarefa. Isso não é adequado. Perfeito. Então, o cuidado de conversar com os pais, a orientação, muitas vezes, de montar um quadro em que a criança vai organizando as suas provas, a entrega dos seus trabalhos, a construção desse quadro junto com a criança e ela fazendo o checklist, Sim. não apontando os lápis para os filhos, eles apontam. Alguns pais dizem, mas aí é um lápis por dia. Tudo bem, com o tempo ele vai ter esse freio, né, para Perfeito. segurar, né? Então, pode sim fazer uma orientação sempre de natureza, né, da própria aprendizagem. Ah, isso acho que é muito importante, mais uma vez, essas informações. E porque os pais têm que estar integrados junto com a escola, junto com os profissionais, para essa. Porque a rotina familiar hoje também está muito complexa, né, Rita? Sim, A gente vê todas essas questões que você falou, alimentação, celulares, telas, e as crianças muitas vezes, se não tiver um hábito sim. de estudo, acaba impactando em muitas questões também na rotina escolar e também em questões de aprendizagem, né? E uma outra situação, o neuropsicopedagogo, ele também tem que manter um diálogo com a escola. Sim, Então, ele pode colocar algumas sugestões que possam ajudar no manejo daquela criança, sim, né? E ela, quando for até a escola para dar a devolutiva daquele relatório, ela pode dizer, olha, essa criança, ela vai se beneficiar mais, né, com esta forma de aprendizagem, sim. porque ele também traz esta vivência da escola, né? Perfeito. E esse é um olhar que acho que
eu conversando com a Rita muito aqui, anos conversando, eu acho que o papel do neuropsicopedagogo, ele tem um olhar muito, né, uma transição muito grande para a área acadêmica, da ciência, do estudo, mas também nessa correlação desse olhar para a prática, para o dia a dia, para conhecer essa criança. A escola precisa, dentro dessa formação, esse olhar tanto para a ciência, que é uma base da evidência científica que o neuro está, mas muito também dessas estratégias para pensar e raciocínio na escola e na área clínica, né? Sim. Isso é o que eu falo assim, não é algo que acontece rapidamente, né? Precisa de eh, experiência também, estar com crianças, isso faz uma diferença muito grande, que é uma coisa que a gente falou muito, da importância até dos estágios, né? E esse olhar de ter uma Sim. pessoa olhando, supervisionando e direcionando também os novos profissionais, né? Isso em toda a área, né? Sim. E uma outra coisa bastante importante, o neuropsicopedagogo, ele é da área da educação e ele atua em uma equipe interdisciplinar. E se ele atua numa área interdisciplinar, nós tivemos duas grandes conquistas. Nós temos a classificação brasileira de ocupação, não só do neuropsicopedagogo dentro de uma instituição de ensino, como também dentro de uma equipe interdisciplinar. E se eu trabalho numa equipe interdisciplinar, com as questões da aprendizagem e suas dificuldades, a palavra clínica pressupõe uma supervisão também, logo após a sua formação. Então, por mais experiente que você seja, às vezes você tem uma demanda de uma criança que traz uma preocupação e que faz com que você busque uma outra pessoa mais experiente para verificar se aquilo que você pensou tem um sentido ali também. Então, quando eu comecei a neuropsicopedagogia, nós fomos a primeira turma de São Bernardo. Então, quem era o nosso supervisor? Os colegas, Sim. né? Então, às vezes, e você estava iniciando naquela área. E é importante. Eu tinha uma experiência já de muitos anos na neuropsicologia, na psicologia, mas aquilo era uma ciência nova. Então, eu precisava ver se eu não estava adentrando numa outra área. Porque, para mim, era muito mais fácil. Eu vendo que aquela criança, os resultados não estavam bem, eu já pensava, deve ser um TDI, Sim. mas eu tinha que me conter, porque ali eu estava no papel de neuropsicopedagogo. E o respeito pela profissão e pelos demais colegas tinha que, né? Incrível. Então, há necessidade. Agora, a gente precisa tomar muito cuidado, que a mídia foi uma coisa muito boa, sem dúvida. Sim. Mas tem muitas pessoas despreparadas dando supervisão. Sim. E isso não é correto. A gente tem que escolher muito bem a pessoa que vai te supervisionar. Exato. Ver o currículo, ver a experiência, É, eu falo assim, ver os resultados dessa pessoa, né? sim, Isso é muito importante para essa validade e para você saber para que tipo de profissional você quer ser na prática. sim, Isso faz uma diferença muito grande. E dentro da neurociência e da aprendizagem, por causa que a gente teve esse boom também de redes sociais, aparece muitas questões que realmente não são verdades, né? A gente tem sim. muitas neurobobagens também. É, Então você tem que acompanhar, seguir profissionais que tenha uma base robusta científica, né? Que tenha uma comunicação científica assertiva. Isso é muito importante, né? E não acreditar em qualquer coisa que vem para você. A gente tem muitas dessas questões hoje em dia, né? Cresceu muito a neurociência e a sim. aprendizagem. E a gente precisa cuidar mesmo, né? Sim, Então, a gente fala, outros profissionais que dialogam com a neuropsicopedagogia, né?
eles devem buscar realmente as pessoas com formação, mas se tiver alguma dúvida, entre em contato com a Sociedade Brasileira de Perfeito. Neuropsicopedagogia, porque a resposta que esta sociedade vai dar, ela tem uma fundamentação teórica e prática. O tipo de pergunta ele vai ser encaminhado para algum especialista, né, neuropsicopedagogo também. E existe uma coisa bem interessante. Além da gente procurar um profissional que tenha uma experiência maior, eu também, quando alguém me procura para supervisão, no Boro eu fico muito preocupado com algumas formações que a gente tem tido. Sim. Então, eu posso me tornar um pouco antipática com o que eu vou falar para você, mas eu também peço o histórico escolar da neuropsicopedagogia e o certificado, né, para ver se está dentro do que Perfeito. a Sociedade Brasileira, que é um órgão legal que nos legitima, e a classificação brasileira de ocupação, que deu para nós os dois campos de atuação. Perfeito. Então, os dois espaços legais são esses: a Sociedade Brasileira de Neuropsicopedagogia e a Classificação Brasileira de Ocupação, Ministério do Trabalho ali. Perfeito. Então, se eu já recebo uma pessoa que fez um curso de neuropsicopedagogia de 60 horas e de 80 horas, eu não vou atrelar o meu nome a um profissional que, com certeza, não vai fazer um bom trabalho. Exato. Porque você aí não estaria supervisionando, você teria que ensinar, que não é É, o papel da supervisão, né? isso. Isso é muito complexo, realmente, por isso, veja as instituições antes de fazer um curso, uma pós-graduação. É importante analisar a grade, quem são os professores que estão nessa instituição. Isso faz uma diferença muito grande. Rita, a gente está chegando no final, o papo passou muito rápido, muito gostoso. É muito bom conversar com a senhora. É um aprendizado incrível. E ainda mais sendo uma grande amiga, né? E um referencial para mim, né? Que eu falo que a Rita é um grande referencial e aprendi muitas questões com ela. Sem contar as trocas, principalmente com pacientes, que a gente sempre teve em comum, muitos também, e que eu falo que cada troca de discussão de caso com ela também era um grande aprendizado. Para finalizar, eu queria que você deixasse seu recado final sobre a neuropsicopedagogia, o que a senhora gostaria para o futuro dessa área, né? E um recado para quem quer se tornar neuropsicopedagogo e quem já é neuropsicopedagogo, né? Dê uma palavra sua aí. E se tiver contatos também que quiser passar, fique à vontade. Obrigado, viu, Rita? Foi um prazer muito grande. Loboro, eu que agradeço. É sempre muito bom conversar com você, realmente. As trocas de pacientes que tivemos, realmente a minha percepção e a sua percepção estiveram muito alinhadas, né? Para pais, eu acho que vocês devem olhar muito bem a formação dos profissionais que vocês deixam o filho de vocês. Uma avaliação neuropsicopedagógica não dura 3, 4 meses. A gente tem uma avaliação muito mais rápida para que a gente possa fazer uma intervenção também ou dentro da área da neuropsicopedagogia ou identificando outra área que naquele momento a criança poderia ter um benefício maior. A neuropsicopedagogia cada vez mais ela está avançando na parte das pesquisas, na parte de elaboração de materiais, de triagem, materiais de avaliação. Para os demais colegas de neuropsicopedagogia, não parem de estudar, precisamos continuar o nosso estudo, né? E para os demais profissionais, nós somos muito abertos à troca
de saberes, porque quanto mais a gente alinhar as nossas formações, muito mais rápido a gente consegue um resultado com as crianças. Eu tenho uma clínica em São Caetano. Quem quiser me seguir nas redes sociais é @RitaMTRusso. Perfeito. Pessoal, então sigam lá todo mundo, a Rita Russo no Instagram, aí quando tem novidades, né? No SensoPeg, ela tá também dando aula. Quais os cursos hoje, Rita, que é quem quiser ter aula com a senhora? Eu trabalho com a neuropsicopedagogia institucional e clínica. Caminho por outros cursos que o SensoPeg tem na neuropsicologia, algumas disciplinas no curso de TEA, né? E eu coordeno um curso de reabilitação cognitiva aberto a todos os profissionais que já têm uma formação em neurociências. Então, a reabilitação cognitiva, ela não te legitima a avaliar, mas ela legitima você intervir com todas as faixas etárias. E estamos aí com uma novidade, que é o curso de gerontologia também, para quem gosta de atuar com idosos. Um curso também aberto, que será lançado possivelmente o mês que vem. E, se você me permite, no Claro. nosso congresso de neuropsicopedagogia, no dia 3, 4 e 5, em Joinville, será o lançamento do primeiro teste de linguagem com um olhar não da fonoaudiologia, um olhar mesmo para educadores. Que Tá? incrível! Então, assim, todo mundo vai ser imperdível, tanto esses cursos quanto a questão, né, desse teste. Eu já estou curioso, já quero ver esse teste. Então, parabéns, Rita, e obrigado por ser esse referencial para a gente e tanto nos guiar nessa profissão. Só ressaltando, o instrumento fotolinguagem, ele toda a parte da validação científica foi feita pelo LIEMP, que Ai, é do SensoPeg. perfeito, obrigado, viu? Muito obrigada. Pessoal, então ficamos por aqui. Muito obrigado. Vocês viram que incrível. Tenho certeza que todo mundo aí gostou. Deixe seus comentários. Não se esqueça de inscrever no canal e nos ajude aí, tá bom? Não, na próxima semana vamos ter um outro programa com outro convidado também super interessante. Nos acompanhe e é isso aí. Um grande abraço. Sigam também nas minhas redes sociais, @NoboroItoJúnior e o Centro Motriz. Acompanhem lá as nossas novidades. Um grande abraço para vocês e até lá.